Como os Doritos são feitos? Será que já dá pra gente reproduzir? Ah, Todos calma. os dias são fabricados Calma. 70 mil pacotes Nossa, de eu amo Doritos nas Doritos. fábricas da Frito-Lay. Os delícia. Doritos são um dos salgadinhos mais vendidos no mundo, com vendas anuais de mais de 4 bilhões de dólares. Mas você sabe como esse produto é feito? Não Veja sei. nesse vídeo todas as etapas de fabricação dos Doritos, Aquela água tava desde a feia, hein? escolha da matéria-prima até a embalagem final. Milho? Amo um Doritinho. Os Doritos foram criados por Art West, um executivo de marketing da Esse cara Frito-Lay acertou, né? na década de 60. Acertou. Ele Nossa. descobriu tortilhas crocantes em um restaurante local em San Diego, Califórnia. Aproveitando um excedente de tortilhas de milho que não seriam utilizadas devido estarem quebradas ou não atenderem os padrões de venda, ele teve a ideia de cortá-las em triângulos, fritá-las e temperá-las, criando assim os primeiros Doritos. A palavra Dorito é, na verdade, derivada Isso, é um da palavra gênio. espanhola dourado, que significa pequenos pedaços de ouro. Em 1988, os Doritos haviam se tornado o chip mais vendido do mundo. Uma Já tinha tendência que saborzinho, continua ó. hoje Ó. com, diferentemente das batatas fritas comuns feitas de batatas, os Doritos têm como ingrediente básico a Milho. farinha de milho. As espigas de milho são cuidadosamente cortadas das plantas, garantindo um corte limpo para evitar danos nos grãos. A É mesmo? capacidade de colheita Existe é isso? de 140 toneladas não. por dia, o que abastece Eles a têm a fábrica. própria Os talos plantação são deles? cortados rente ao solo e as espigas uma técnica. são removidas e Ó. disparadas em um recipiente. Uma vez que o caminhão recipiente bom. está cheio, a enorme quantidade é transferida para um caminhão que segue diretamente tava para a comendo fábrica, milho cozido, onde o gente. milho será processado. Olha, milho. O fornecedor limpa Coitado e do milho. seca Bom, os nossa, grãos já em tá sendo peneiras processado. vibratórias para remover poeira, Ah. pedras e areia. Ai, faz Agora, pipoca é necessário garantir que o teor de umidade dos grãos aumente até atingir 14%, o que é Umidade? crucial para o processo de produção posterior. Em seguida, Eles vão fazer os grãos farinha, né? são enviados à fábrica de salgadinhos. Essa fábrica recebe 45 toneladas de milho todos os dias. Como esse cara sabe O tudo milho isso? seco é transferido de grandes 45 silos de toneladas todo armazenamento dia. para uma caldeira, onde é cozido em água, totalizando mais de 65 toneladas de Uau, matéria-prima. A fábrica da Frito-Lay é uma das maiores produtoras de Frito-Lay. salgadinhos do mundo, capaz de faz produzir só mais de Doritos, 100 será? mil pacotes de salgadinhos por dia. A primeira etapa para fabricar os Doritos Mano. é cozinhar o milho antes de ser levado para o Isso, eu tanque de queria um. imersão. Primeiro, ele é cozido em caldeiras com agitadores a uma temperatura próxima ao ponto de ebulição. Em seguida, é transferido para vai dar pra 18 reproduzir, tanques não. abertos, Não vai dar, né? onde fica de molho por meio-dia. Cada Milho? caldeirão contém cerca de 300 quilos de milho e 90 litros de água. É muito O milho é milho, cozido a uma gente. temperatura de 93 graus Celsius por cerca de 4 minutos. Depois, fica de molho por Rapidinho 12 até, horas. né? Uma vez cozido, ele Também, é né? transferido 90 para graus. grandes tanques, onde fica de molho durante a noite para amolecer os grãos. O processo de imersão permite que o milho absorva a umidade e também ajuda a Afogado remover aí, a casca coitado. do milho. A envoltura externa do grão Ah. é filtrada pela máquina, deixando apenas o milho macio e hidratado. Pronto, Quando tá o teor comido. de umidade atinge 45% Tá cozido, e as né? cascas estão macias e soltas, o milho é enviado para a fábrica de salgadinhos. Nessa fábrica, o milho é moído e processado. Os grãos são limpos, moídos por pedras giratórias e transformados em uma massa. A água é Massa. adicionada à farinha durante o processo de moagem, criando uma massa de milho com a consistência Nossa, que adequada. rápido, é 2 Três segundinhos, só água e aspectos são milho. verificados na massa: teor de umidade, temperatura e textura da moagem. A massa sai do moinho através de uma boquilha estreita, dando-lhe a forma de uma forminha fina já. lâmina. A massa final é inserida entre Mano, dois muito rolos de rápido, metal, né? que a Muito transformam rápido. em uma fita. O Ó. terceiro rolo tem a tarefa de cortar a massa em formas triangulares individuais. A fita passa por rolos com cortadores É muito triangulares em sua automático pra mim isso aí, superfície, não consigo dando entender. para os Doritos sua forma característica. A máquina pode cortar 6.000 chips individuais por minuto, totalizando mais de 8 milhões a máquina. cada 24 horas. Literalmente. Esses E deve chips ter mais de uma seguem máquina, para né? uma esteira transportadora que os leva à próxima etapa, o forno. É hora de torrar esses Quanto Doritos. tempo? Eles passam por um forno a 340 graus Celsius. Meu Deus. Este não é um forno comum, pois possui 3 níveis e uma temperatura de várias centenas de graus. Os Doritos permanecem lá por apenas alguns segundos para obter a Olha textura que certa, delícia. Só dá uma evitando que tostadinha. sequem e selando a umidade,
o que permite a Olha que formação das delícia. características bolhas nos Doritos. Embora passem amo apenas bolhas 16 do segundos dentro do forno, é tempo suficiente para secar a massa até um ponto em que não se quebre ao ser manipulada. O Mas quando a calor gente- captura pequenas bolsas de umidade na massa, Vai ficar criando crocante pequenas daqui a pouco. bolhas, o que confere nos Doritos sua textura irregular. Em seguida, o equipamento resfria os salgadinhos em uma série de esteiras transportadoras Olha que e da os hora. envia para a como eles fritadeira. passeiam pela Esse fábrica. curto intervalo também dá tempo para os inspetores verificarem se Assim, não algum tá foi gostoso queimado no ainda. forno. Uma Não tá esteira queimado. transportadora leva os Doritos até a Agora tá fritadeira, fritar, onde é o óleo verdade. está a 182 Nossa, graus que Celsius. Os Doritos levam apenas fica 55 segundos para fritar. É Meu aqui que os Deus. Doritos adquirem a cor e a textura crocante adequadas. As cor não é de bolhas em um tempero? Dorito pronto são, na Acho que o verdade, tempero foi na hora que bolsas tava de ar mexendo na máquina, aprisionadas não? na massa, criadas durante o Não. processo de fritura. Uma Não foi na esteira massa? transportadora Ainda retira não, os é só no Doritos quando final. saem do óleo excedente, que volta para Aí a dá uma fritadeira. chacoalhadinha. Em seguida, andam tudo se os tremendo. Doritos são transportados para um tambor especial, onde são misturados com temperos e ingredientes adequados. Aí, O viu? condimento é introduzido em um tambor. Grandes sacos Passa a da receita mistura pra são mim. adicionados na Olha o parte tamanho do superior sacão. da máquina, carregando uma mistura secreta de queijo cheddar, queijo parmesão, especiarias, realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, e conservantes para aumentar a vida útil do produto. Bicos pulverizam os salgadinhos com óleo de canola para que a superfície seja Pra mais grudar. aderente e o tempero grude. O tambor distribui uniformemente o tempero. Enquanto os mesmo, delicados isso dá chips melhor. viajam pelo tambor, Doritos é o que eles vem atuam mais- como é o- não tem amortecedores, falha no- evitando que se no quebrem temperinho. entre si. Os Doritos temperados empreendem uma jornada longa ao longo de uma esteira de 30 metros para garantir que Nossa, estejam meu sonho. completamente resfriados Seu sonho é o quê? antes de Me jogar serem no meio. embalados. Uma vez que saem do tambor, os Doritos seguem para o departamento de embalagem. Tremonhas os guiam para diferentes máquinas de embalagem. Tremonhas. Cada máquina possui 14 básculas em forma de cubo. foi? Os Doritos Que isso? são posicionados São e tremonhas. descem pela máquina de medição, Ah lá. onde uma série de colheres pesa A com máquina de precisão medição é muito Essa igual. daí a pacote gente de sempre vê. Doritos. Quando é suficiente para um pacote, Ela é uma automática. comporta se abre, os salgadinhos caem e, ao mesmo tempo, uma máquina molda uma tira de alumínio Que e plástico bonito, né? para Eu acho transformá-la em um bonita a pacote. Os Doritos caem no pacote, que é imediatamente fechado e E lá. cortado Mano, olha a por velocidade. termoselagem, ao mesmo tempo em Cara, que é é muito fechada a bonito parte isso. inferior do próximo pacote. A máquina embaladora introduz nitrogênio e fecha hermeticamente o Tá vendo? pacote, Eles botam retirando o oxigênio para que não estraguem, garantindo que os Doritos permaneçam frescos por muito tempo e criando uma bolsa de ar que funciona como um amortecedor Faz pouco tempo, para né, que começaram a evitar que se colocar quebre. salgadinhos, né? Não sei. Que vídeo bom, dog. Cara. Só seria melhor se eu tivesse com Doritos aqui. Nossa, eu queria ver como o Doritos era feito antes dessa automação. Como era feito lá em 1000 e... quando acho que é? já era máquina, já. 1960? Já era não máquina. Era, não tem como era. fazer tantos assim. O primeiro tem que ser feito na mão. Não tem como você falar, vou fazer um Doritos e já sai fazendo na Aí máquina. ele mostrou, ele pegou os trecos lá que não funcionavam mais e fritou. Não, mas tá, mas e aí quando... Mas não tem como ele comprar a máquina, ele não sabia que ia fazer sucesso. Ele começou já a era rico, vender... né? Não é possível, ele já tinha outra fábrica de salgadinho? Não, já devia ter alguma coisa. Não, eu provavelmente. queria ver como foi as primeiras produções ali. Rapaziada, gostaram do vídeo? Não esquece de deixar seu like, um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.